foi aí uma ideia de criar um programa. Eu queria criar alguma coisa para que eu falasse para as crianças: carboidrato, proteína, vitaminas, gorduras, mas de uma maneira que eles, assim, gostassem de ouvir essas palavras técnicas. Eu tive algumas pessoas que falaram assim: mas tenta explicar com umas palavras diferentes. Eu falei: não, eu quero que eles entendam o que são os nutrientes, mas de uma maneira fácil. E aí veio a ideia de criar um programa, mas eu nunca imaginei que fosse um programa que fosse ser difundido no Brasil. Eu pensei no material para mim, para o meu consultório. E um dia, conversando com o pessoal de teatro, eu falei, nossa, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa assim que as crianças assistam ou que brinquem e que falam: nossa, isso são os alimentos? Isso são os nutrientes? E aí, conversando, eles me indicaram um figurinista maravilhoso, que assim é muito querido, o Carlos Alberto Gardim. Ele foi figurinista de vários programas de TV. E conversando com esse pessoal de teatro, nós chegamos à conclusão que assim, ok, vamos passar para esse figurinista a ideia. E de repente ele me apareceu com 4 figurinos maravilhosos, que cada personagem estava representando um grupo de alimentos. E foi aí que surgiu o primeiro vídeo dos Nutri-Amigos. Nós fizemos uma gravação em Bauru. Nós usamos meu espaço aqui da clínica, com a ajuda de roteiristas, o figurinista, que aqui em Bauru é o Jorge Vidal, foi ele que compôs as músicas, e ficaram maravilhosas. Então, surgiram os 5 vídeos dos Nutri-Amigos em VHS. 2003, 2004, 2005, nós também fizemos o Teatro Nutri-Amigos. Então, o Teatro Nutri-Amigos foi com esse grupo de teatro que já estava comigo desde o início dos Nutri-Amigos, e a gente conseguiu um patrocínio de empresas de Bauru para fazer 27 cidades no interior paulista. Então, nós seguimos com o teatro para essas cidades de final de semana e sempre arrecadando 1 quilo de alimentos. Então, a gente distribuía para as entidades carentes da própria cidade. Era a lotação completa, era maravilhoso. Então, foi a Nutricomédia. Então, nós levamos durante 3 anos para 27 cidades. Levei num congresso de nutrição também, um espetáculo em São Paulo, acho que foi em 2003. Então, assim, foi caminhando tudo junto. Em 2009, a gente estava comemorando 10 anos de Nutri-Amigos. Eu queria mostrar e comemorar, é uma grande festa, e a gente fez então o musical Nutri-Amigos. Foi um musical onde a gente deu uma melhorada, uma diferenciada nos figurinos, com Carlos Alberto Gardim novamente, e a gente apresentou esse musical com novas vozes, novos atores, músicas ao vivo. Então, assim, conseguimos também patrocínio da cidade aqui de Bauru, sempre os empresários ajudando, foi muito legal, porque a gente levava gratuito para o público, em troca de 1 quilo de alimentos também. E a gente fez a nossa estreia numa escola de Bauru, que cedeu o teatro pra gente, convidamos pessoas de fora, crianças de fora, e depois fomos pro Teatro Municipal. Isso a gente fez também durante 2 anos. Tá? Então foi 2009, 2010, 2011. Finalizamos no Dia da Criança de 2011, que nós fizemos esse novo teatro musical. E foi assim, encantador, porque era lotação em todas as sessões e o público cantando junto. Olha, foi um sonho. Desde essa época, 2008, 2009, eu já pensava numa atualização para desenho animado. O desenho animado sempre esteve na minha cabeça, desde sempre. Mas, assim, o desenho animado não é fácil da gente fazer. É uma produção cara. E eu buscava sempre produtoras. Sempre entrando no site, sempre vendo. Então, assim, entre 2008, 2009, 2010, sempre a procura foi enorme. Até que em 2010, basicamente, eu conheci um produtor e nós fizemos uma parceria. Foi aí que tudo começou. Foi demais. A gente distribuiu, era um kit com um DVD, com os vídeos Nutri-Amigos, com os personagens de desenho animado, mais um CD de músicas que acompanhavam as músicas dos Nutri-Amigos, né? Foi toda regravada. Os episódios eram basicamente dos primeiros, mas foi todo reformulado. Então,
continuava sendo um vídeo educativo, com mais entretenimento por ser de animação, né? Mas seguindo o mesmo estilo do primeiro programa. Um CD de música e um CD com atividades pedagógicas que os professores imprimem até hoje as atividades para trabalharem. Em 2018, eu já comecei a perceber diferenças, assim, gritantes na infância das crianças. Então, eu já comecei a pensar que eu precisava mudar um pouquinho a maneira desses NutriAmigos se apresentarem. Então, sempre foram os heróis da nutrição, a gente considerava, mas eu acho, assim, o meu sonho era que, assim, as crianças quisessem assistir os NutriAmigos por vontade própria. Não, eu quero assistir NutriAmigos, não porque estava ligado a uma aula de educação nutricional na escola, ou os pais, vamos assistir NutriAmigos. Não, eu queria que eles procurassem os NutriAmigos por vontade própria, falar, puxa, sim, eu quero sentar hoje e assistir NutriAmigos porque eu me identifico com esses heróis. Então, essa identificação que eu queria. E eu sentia que com a realidade atual das crianças tinha que mudar. Eles tinham que ter uma outra cara. Então, foi quando conheci, né, o Mikael da Difere e a Camila estava comigo e a gente sentou para discutir sobre uma nova cara dos NutriAmigos. Então, nossa reunião em 2020, durante a pandemia, foi maravilhosa, porque foi assim que surgiu um trabalho de equipe para a gente poder atualizar esse programa NutriAmigos, né? Nós mergulhamos bem profundamente na história dos NutriAmigos para entender como que a gente poderia criar muito mais do que personagens adorados, muito mais do que uma animação, uma marca forte. Em todo momento nós pensamos dessa forma ampla, né? Partindo do preceito de que tudo é marca, de que cor, logo, sim, mas também tom de voz, redes sociais, enfim, como que a marca NutriAmigos viria ao público nesse novo momento, né? Então a gente acabou mergulhando profundamente no universo infantil, afinal de contas, esse é o público, né? Esse é o público principal, melhor dizendo, são diversos públicos do NutriAmigos, mas nós mergulhamos profundamente nesse universo infantil. Como que as crianças atualmente consomem produtos audiovisuais? Qual que é a relação das crianças hoje com materiais de comunicação nas diversas mídias possíveis? E foi a partir dessas pesquisas iniciais, tentando entender o consumo de mídia das crianças, que nós detectamos, que nós chegamos talvez no ponto mais delicado de todo o projeto, que foi, ok, vamos pensar no NutriAmigos com um novo visual, com uma nova abordagem, com um novo tom de voz, porém, respeitando extremamente a origem, né, tudo que já foi construído, mas ao mesmo tempo nós chegamos à conclusão de que nós precisaríamos intervir nas histórias, nós precisaríamos intervir na origem dos personagens, nós precisaríamos intervir no plot como um todo, né? Afinal de contas, a hipótese levantada foi que as animações que nós tínhamos até então já não estavam tendo uma ligação emocional forte com as crianças que consumiam outro tipo de material audiovisual. Partindo desse princípio, nós discutimos muito aqui internamente, antes mesmo de levar para todos os decisores, né, para a Suzana, para a roteirista e toda a equipe que faz parte desse projeto, sobre o que as crianças gostam, ou melhor, acho que até tinha uma questão interna, né? O que nós, como crianças, gostaríamos de assistir hoje em dia. Então, nós entendemos que a gente precisava se aproximar da realidade dessas crianças. Então, as novas aventuras dos NutriAmigos, eles dialogam muito entre o que é o real e o que é o fantástico. Então, por exemplo, o ambiente onde se passa as histórias dos NutriAmigos, né? Qual que é a origem desse personagem? Dialoga o tempo todo entre o que é o real, entre o que é o verossímil e o que é o fantástico, o que é o lúdico. A escola é uma escola comum,
Uma escola onde muito provavelmente todas as crianças identificam aqueles elementos. Então essa é a âncora real que essa escola tem. Porém, ela tem elementos fantásticos. Afinal de contas, lá nós temos um laboratório incrível, onde a Nutrix faz todos os seus experimentos, desenvolve fórmulas. É lá que acontecem, inclusive, os segredos dos NutriAmigos, que eu não vou dar spoiler aqui. Citando outros exemplos, acho que talvez o mais importante de todos são os próprios personagens. Afinal de contas, se a nossa busca era pela identificação, o principal elemento de identificação das crianças eram com os personagens. Então agora eles, nessa nova fase dos NutriAmigos, eles deixam de ter um visual mais adulto e passam a ser também crianças, né? Então são crianças comuns, crianças reais, crianças que a gente tem contato em todo momento em todas as escolas do Brasil afora. Então a gente acredita que dessa forma as crianças sim vão se identificar mais com esses personagens. Eles são identificáveis. Eu posso me reconhecer, poxa, eu tenho um jeitinho do Lipe, eu sou afobado igual o Tato, eu tenho a inteligência da Vicky, né? Então todos esses foram detalhes de personalidades das crianças que nós pensamos. E essas crianças antes mesmo de se transformarem. Afinal de contas, se a gente está falando de NutriAmigos, nós estamos falando de duas fases. As crianças antes de receberem os superpoderes da Força N e as crianças depois de transformadas. Então as crianças à paisana, né, que a gente está chamando assim, elas são repletas de falhas, como todo ser humano, né? Então elas têm vergonha, elas têm medo, elas têm afobação, ela tem suas fraquezas, vamos chamar assim, de que toda criança enfrenta. Então eu acredito que mais do que os superpoderes dos super-heróis, as crianças se identificam nesses elementos, nessas falhas, no que torna esses personagens mais humanos possíveis, né? Então, pensando em personagem, esse é o grande ponto. Eles são reais a partir do princípio que eles são muito humanos, mas eles também são fantásticos a partir do momento em que eles se transformam nos NutriAmigos, com superpoderes, com super velocidade, com o poder de gerar campos de força, de se multiplicarem. Então, superpoderes esses que são advindos dos grupos alimentares, né? Então, a questão da nutrição está presente de uma maneira não literal, né? Não óbvia, não explícita, porque uma das coisas que a gente percebeu é que as crianças, hoje em dia, a gente não pode, em hipótese alguma, desvalorizar, né, esse poder de entendimento que elas têm. Então, a gente acredita que sim, as sutilezas são importantes para o entendimento das crianças hoje em dia. O time responsável para que tudo isso acontecesse. Nosso time que a gente apelidou aqui de um time nutri-sensacional, como diriam os NutriAmigos. Então, a mãe disso tudo, né, a idealizadora de tudo isso, a Suzana, que foi incrível desde o começo, ela é uma mulher muito atual, muito sonhadora e que sem ela os NutriAmigos sequer existiriam. A imaginação fervorosa da Camila, nossa roteirista, que organizou todas essas ideias, que deu estrutura para tudo isso e trouxe um tom de diversão que só a Camila tem, assim. A gente olha e fala assim, só poderia ter sido ela que escreveu isso. Então a gente fica muito feliz com o trabalho da Camila, além dos traços inconfundíveis do Rodrigo, que, como eu comentei, ele foi o primeiro nome a ser lembrado. Os NutriAmigos se encaixaram perfeitamente na proposta de desenhos educativos, mas acima de tudo divertidos, que o Rodrigo já costuma fazer. Os NutriAmigos terem saído da imaginação dele, dos traços dele, a gente também fica muito contente, muito feliz com o resultado. A experiência e todo o profissionalismo da Dogzilla, né, que já faz isso há anos com maestria, deu o toque final. Foi quando a gente vê as nossas primeiras ideias se tornarem textos, se tornarem roteiros e chegar nas mãos
da Dogzilla que concretizou tudo isso, que deu movimento, que deu ação, que deu tom, que deu textura, foi fundamental. Então, é um time de muitas mãos, muitas cabeças criativas, muitas cabeças divertidas que estiveram presentes nesse processo. E eu acredito em criação coletiva, né? Eu acredito que, assim, você não precisa saber tudo, mas se você consegue se conectar com as pessoas certas, aí as coisas surgem, né? Então, foi uma boa receita, eu acho. Assim, a gente juntou bons ingredientes para criar esse projeto. Mas a gente teve muita troca com a equipe da Difere, com a própria Suzana o tempo todo, o Neto no começo do processo, o Rodrigo, as pessoas que foram envolvidas depois da equipe de produção. O tempo todo as coisas foram conversadas, né? Então, muito antes de eu sentar para escrever a Bíblia, né? Essa primeira parte do desenvolvimento, não sei se todo mundo sabe o que é uma Bíblia, né? A Bíblia é um documento de produção, né? Um documento onde a gente, de uma certa forma, organiza aquele universo, aqueles personagens, como é a história que a gente vai contar, quais são as regras desse universo, quais são os elementos mágicos que ele constitui. Ele vira um norteador para todo mundo que vai vir depois, né? O papel principal da Bíblia é esse é um documento que todas as pessoas que vão agregar o projeto depois, que elas entendam do que a gente está falando. E mesmo assim, às vezes a gente precisa fazer complementos, precisa conversar, né? Ela é um documento vivo, porque até à medida que ela vai sendo construída e depois até quando ela é sedimentada, é isso, está aprovada, essa é a Bíblia do projeto. À medida que você começa o desenvolvimento, você vai testando algumas hipóteses. Fala, eu pensei que esse personagem ia agir dessa forma, mas agora pensando bem na história, no roteiro, talvez precise mudar isso, talvez precise acrescentar esse elemento. E aí as pessoas que vão se integrando ao projeto, elas também vão oferecendo essas contribuições. Até a produtora, não é, a Dogzilla, quando eles entraram no processo, a gente não tinha criado ainda os bordões. E eles sugeriram, seria legal pra gente entender um pouco não é obrigatório numa produção infantil ter bordões, mas é legal, dá identidade. E a gente pensou nisso, falou, muito legal, vamos pensar nisso, vamos criar. E fomos agregando esses elementos, né, com a contribuição de todos. A ideia não era jogar tudo fora, tudo que foi ter. Muito pelo contrário, assim, em muitas das nossas conversas é como é que a gente honra tudo isso que a gente construiu, né? Tudo isso, na verdade, que eles construíram nessa nova fase, né? Então, assim, sem apego, mas entendendo que você não constrói uma história durante 20 anos que vira animação, que vira teatro, que vira livro, que vira material para as escolas, que vira um processo de educação, sem que ela tenha consistência. Então, não dá simplesmente para você olhar para isso e falar assim, isso aqui nada conversa com hoje, isso é descartável, vamos começar do zero, porque somos, né? Quem tá chegando agora é genial. Não, você precisa olhar para aquela história que foi construída, porque se ela foi criada e ela se manteve, tem um coração ali, tem um ouro que vale a pena a gente manter, né? E trabalhar a partir dele. Então é aquilo que eu falei, que é o meu processo de trabalho, que é importante para você que fique. E o que ficou muito importante é manter essa estrutura dos personagens. E o ponto de partida que a gente encontrou era que ele fosse menos educativo, né, mais entretenimento, né? Existe um termo no mercado que se chama edutainment, que é entretenimento educativo. Isso já é falado há mais de 10 anos em relação ao conteúdo infantil, mas hoje está muito forte, porque as crianças têm muito acesso a entretenimento, então não tem como mesmo a gente falar de absolutamente nada que se propõe a ensinar alguma coisa que não tenha ludicidade, que não tenha um ritmo diferente, né? Porque aquilo que eu estava dizendo, assim, a velocidade deles é outra, né? Assim, coisas que demoravam 10 anos para estourar, hoje elas estouram em uma semana, em um mês. Você lança um Pokémon Go e, assim, de um dia para o outro tem milhões de downloads, né? Então é muito rápido. É com essa criança que a gente está conversando agora. Mas tem coisas que são essenciais, que não mudam. A necessidade das crianças se alimentarem bem, delas entenderem sobre o planeta, sobre os alimentos, sobre a correlação entre as coisas, né? A gente conversava muito sobre até um documentário que tem sobre o fato das crianças não saberem de onde os alimentos vêm, né? O que é a batata? A batata é o que vem no saquinho, né? O salgadinho. E aí você mostra a batata em si e a criança não reconhece. Isso era uma preocupação, né? Então o projeto nasce com essa ideia de ser um entretenimento, mas principalmente assim, as crianças estão com uma escassez de informação e de entendimento do que é o mundo real. Como é que a gente contribui com isso, né? Isso é uma demanda que existia antes e continua existindo e está piorando. Os personagens foram construídos a partir dos grupos alimentares. Então a gente foi buscar numa informação técnica, nutricional, elementos de personalidade. Então, como é que é uma menina que representaria a proteína, né? Você falou que ela é forte, né? Então, o que a proteína faz no corpo de uma criança, né? Então,
Como é que aquilo, então, se transforma, né? Se traduz numa personalidade, né? O Tato, que é o carboidrato que dá energia. Então, ele é um menino que é agitado, os poderes dele estão relacionados a isso. Assim como a Vicky, que é a vitamina, né? Ela é agregadora, ela é a amiga que conecta todos. A vitamina tá presente em tudo. Ela é aquela personagem que é onipresente, né? Que tá sempre de boa com todo mundo. Eu acho que esse foi o maior desafio, que é uma coisa que eu acho que ficou muito legal, assim. Que talvez a criança vendo num primeiro momento, isso não fique óbvio. Mas à medida que você vai conhecendo os personagens, você vai percebendo no próprio jeito deles agirem que tem esses elementos. Mas que pra mim, os Entre Amigos são crianças, como todas as outras crianças. Curiosas, diferentes, diversas, né? Com os seus gostos singulares, com as suas personalidades únicas, mas que são unidos pela amizade, pela vontade de ajudar os outros e pelo gosto, pelo amor a uma boa comidinha. Quando chegou para mim o projeto, ele já estava bem completinho, né? Então, a agência já tinha refeito uma estratégia, né, para os Nutri-Amigos, de como eles seriam, e a Camila, roteirista também, ela já tinha feito um papel que, pelo menos para minha parte, é fundamental, que é descrever muito bem todo o universo dos Nutri-Amigos, onde que eles vivem, como que eles são, como que essas crianças são em termos de idade, aparência, altura até, comportamento. Tem um que é mais corajoso, um é mais tímido, um é mais, sei lá, desastrado. Tudo isso, assim, pra mim é muito importante de saber, porque tudo isso interfere no meu trabalho de como eu vou construir visualmente esses personagens. Nas formas que eu vou usar, nas cores, no gestual deles, expressões faciais. Então tudo isso interfere. Então ter toda essa base que foi feita anteriormente à minha etapa, para mim foi muito importante para eu começar a desenvolver. E facilitou muito o meu trabalho também. Na verdade, eu quis criar as crianças primeiro a paisana, né? O que a gente tá chamando de a paisana, antes delas estarem transformadas com uniforme, etc. Eu senti que o foco do projeto em si era que as crianças se identificassem com aqueles personagens. Então eu quis não elaborar primeiro os trajes de super-herói. Queria que elas fossem crianças identificáveis, que as crianças conseguissem se ver nelas. Então eu já fui pensando nos lookinhos delas, né, mais moderninhos e tal, para as crianças gostarem delas a paisana. Porque talvez, dependendo da história e tal, elas apareçam mais a paisana do que transformadas. Então eu queria que gerasse esse engajamento em ambas formas, né? Então primeiro eu criei todas elas com roupa a paisana. Então eu sempre gostei de colocar uma jaquetinha mais moderninha. Então a Tita, por exemplo, ela tem 2 mechinhas azuis, que é a cor do uniforme dela. Então em cada roupinha desses personagens a paisana, eu fui deixando diquinhas, tanto de cor ou algum elementinho que deixasse ali claro já como seria o uniforme delas transformadas em super-herói. Então, às vezes, o Tato, acho que ele tem uma jaquetinha laranja. Então, é comum, né, nesses personagens, eles já vestirem cores do traje deles que eles se transformam, né? Então, tudo isso foi realmente intencional, né? As mechinhas do cabelo, a cor do relógio, a cor da jaqueta, a cor de um tênis, a cor de um boné. Então, tudo isso sempre foi bastante intencional pra mim, já pensando no contexto todo, né, dos personagens. Então, isso pra mim também foi bem importante. E neles transformados também, eu também já sabia que esse projeto ia virar animação. Então eu tentei não encher eles de detalhes, coisinhas pequenininhas, porque eu sabia que ia dificultar lá na animação, como eles eram antigamente, que era um figurino de teatro, cheio de detalhes, cheio de frutinhas e alimentos pelo corpo. Tudo isso na animação ia ficar muito inviável de animar depois. Então eu tentei deixar um traje legal, mais moderno, mas também que na animação fosse funcional para não deixar uma coisa muito impossível de se animar depois. Que não tivesse que fazer nenhuma alteração nesses personagens para tornar eles viáveis para animação também. Então hoje as crianças, tipo, nascem com um celular na mão, sabe mexer no celular melhor do que os pais, às vezes, saem tirando foto. Então assim, elas estão acostumadas, é natural para elas, tipo, tecnologia, telas, coisas touchscreen e coisas tão modernas assim, né? Não tanto revista e esse tipo de coisa. Então isso tudo tá agregado, né, nessa nova repaginada dos Nutri-Amigos, né? Eles têm visores, eles têm relógios com holograma. O próprio laboratório da Nutrix, ele é super tecnológico, com várias telas e
e né, mesas com touchscreen, etc. Eu acho que tudo isso aumenta a identificação, né, das crianças com o que elas estão vendo. Faz parte do dia a dia delas aquilo, né? Não é uma coisa que distancia do universo delas, é uma coisa que aproxima. Então a gente tenta se aproximar do universo delas, o que elas vivem no dia a dia delas, para estar ali presente, para ser alguma coisa possível, né? Então acho que é mais isso, assim, né? Eu acho que o público se modernizou, é mais precoce com esse lance de tecnologia, né? Essas coisas são muito mais acessíveis. Então eu particularmente tentei aproximar esse universo das crianças, assim, dentro de todo o universo dos Nutri-Amigos. Na primeira etapa a gente tem a criação das ilustrações, né? Então a gente chama todos os artistas que vão fazer cenários, props e personagens. A gente começa a etapa de RAF, onde eles vão desenhar e produzir pela primeira vez esses personagens. Nesse caso, a gente já tinha uma referência para seguir, mas como a gente transforma numa ilustração para algo que vai ser animado, uma ilustração que vai ter movimento, né? Então, a gente tem o nosso diretor criativo, a gente tem o nosso diretor de arte, a gente passa por esse briefing, começa a colocar os ilustradores para fazer esse trabalho. Na produção, a gente tem delimitado quantas artes têm que ser feitas por semana, quais personagens têm que ficar pronto naquela semana específica e quais são os próprios os objetos de cena que vão ser usados, do episódio 1 até o episódio 6. Então, tudo dentro do cronograma, a gente começa a trabalhar nisso, passa por aprovação com o cliente, com a nossa direção interna, e aí a gente passa a próxima etapa, que é fazer os rigs, né? Os esqueletos digitais para fazer com que o personagem possa se movimentar, ao mesmo tempo que a gente tem uma equipe de setup que reúne todos esses arquivos e deixa a cena pronta para o animador entrar e dar vida à ilustração. Depois de toda a animação feita e várias etapas de aprovação, a gente vai para a edição e montagem, e então as gravações de áudio, trilha sonora, de efeitos e as canções. Então, essa série é uma série que tem super-heróis, né? Eles têm poderes, são histórias que a gente vai contar para um público infanto-juvenil. Então a gente tinha que aliar conceitos gráficos que sejam interessantes, né? Como os poderes que esses personagens têm, mas ao mesmo tempo também continuar comunicando e trazer uma coisa mais lúdica para as crianças. Então eu acho que a maior dificuldade nesse projeto é você trabalhar essas duas informações juntas, deixar interessante para a criança, né, esses conceitos que a gente está trazendo. É um grupo de personagens, né, eles têm características próprias, então a gente trabalhou isso também nos uniformes, trabalhou isso em todo o conceito mesmo da série, essa individualidade de cada personagem. Isso é um reflexo da arte. A gente também trabalhou ali o conceito gráfico-artístico também desses personagens, e isso foi interessante porque a gente conseguiu algumas soluções. Por exemplo, eles têm um contorno com um brush um pouco mais rasgadinho, que a gente chama, isso é bem moderno, é bem atual, as cores dos personagens, paleta de cores do fundo, tudo isso é trabalhado no desenvolvimento da arte desse projeto. Então, quer dizer, o setor de arte, ele trabalha conversando muito com a animação, porque os personagens vão ser animados em cima de um BG que foi gerado pela arte. Os personagens vão ser animados com base num conceito que foi gerado pela arte. Eles vão ser animados com base numa pose que foi desenhada pela arte. Então, esses dois setores dentro dessa animação têm que estar muito alinhados. A primeira parte é pegar os personagens, pegar o que a Suzana, né, trouxe pra gente de personagem, estudar eles para ver como seria o movimento de cada um, assim, né? Fazendo isso, a gente junta todos os animadores, faz uma reunião e passa para eles como a gente pode fazer com que todos respeitem a mesma linguagem, né? Aí a gente pega o Animatic, que foi criado na parte de storyboard, tenta transpor aquilo que foi os personagens finalizados naquilo que o Animatic ou a cena tá pedindo. Como é uma série de super-herói, a gente tem que pensar como cada personagem vai fazer esses movimentos. Também a gente tem que procurar ver como cada uma desses poderes vai funcionar para cada um dos personagens. Um personagem tem um campo de energia, o outro ele é mais... ele tem super velocidade. A gente teve que procurar mais referências de poses de personagens, poses de super-herói, para que a gente conseguisse deixar a série
bem finalizadinho. Essa cena do Super Shaker, a gente levou mais ou menos uns 3 dias, assim, do início ao fim, né, pra ficar pronto com efeitos especial. Nesse projeto, a gente, como existia muito a questão de pose e também a questão da arte dos personagens virem de fora, né, os personagens em si, para a gente diminuir o número de correções e facilitar a animação, a gente pedia para o pessoal da arte poses adicionais, layoutadas, para a gente conseguir pôr elas dentro da animação e facilitar essa comunicação visual entre a arte e os animadores. Eu acho que o resultado final da animação foi muito bom. Eu gostei. Acho que a arte combinou muito bem com a animação e eu acho que também os roteiros ficaram bem interessantes, né? Hoje uma criança aí de 5 anos, 6 anos, tem mais informação que o imperador de Roma tinha na época dele. Assim. Óbvio, isso cria algumas coisas para a infância, né? Mas no nosso caso, é isso, assim. Eu acho que o mais legal dessa série é fazer as crianças pensarem nas ações dela, no impacto das escolhas, né? Então a série não diz assim, olha, você tem que colocar no prato essa divisão e tal, mas ela diz de uma forma divertida como você interage com essas, da onde vem os produtos. O chocolate, ele não nasce chocolate na gôndola do supermercado, ele vem, né? A água, ela não é criada na caixa da casa. Ela vem de algum lugar, tratada, enfim, né? Então, despertar essa curiosidade na criança, eu acho que é o ponto fundamental, assim, né? Que a criança tem a informação nas mãos, né? Então, despertando essa curiosidade, ela pode correr atrás dessa informação, enfim. Manter a visão da Suzana, né? E da roteirista sobre a série, né? Com a linguagem que a gente encontrou, né, juntamente com o diretor de animação. Como criança que aprendeu com a animação, é quase como se eu pudesse devolver esse favor que a animação me fez, né? A série já estava bem pensada, já bem estruturada, né? Então nosso trabalho foi mesmo fazer ela virar realidade, né, trazendo essa visão, né, da questão nutricional e tal, de uma forma divertida e, né, bem interessante para a criançada, né? Porque assim, a série em si, ela teve vários desafios, porque os personagens mexem com superpoderes. Então daí envolveu efeitos especiais na animação, envolveu trabalhar melhor cores nos cenários para destacar isso, ou ressaltar as expressões faciais dos personagens para que eles tivessem uma atuação melhor na produção da série. A série em si, eu tive sorte, porque assim, a Suzana sabia exatamente o que ela queria. E a sorte que a Suzana e a Camila, elas produziram uma ideia e um roteiro muito bem amarrado. Então, assim, o nosso trabalho era simplesmente desenhar, dar forma para aquilo, e foi muito fácil. Olha, dentro do mercado de animação, fazer uma série sobre alimentação é uma coisa relativamente raro. Geralmente as séries têm a ver muito com entretenimento, existe um termo chamado pé na jaca, então as animações têm que ser muito nonsenses e tudo mais. A série Nutri-Amigos, ela já vai por um outro caminho, que por mais que não tenha um viés educacional muito forte, ela passa um conteúdo positivista. Então assim, eu acho que é uma novidade muito boa, eu acho que os personagens têm um carisma muito grande com as crianças, eu acho que o resultado final da série, ela leva as crianças a quererem mais, desejarem mais episódios. Então, assim, eu acredito que ela tenha um potencial extremamente grande dentro de um público, né, que está interessado. E o bacana é que não se limita somente às crianças. Os pais vão ter a oportunidade de ver uma série que passa valores positivos, tá entendendo? E mesmo os players futuros, os canais que se interessarem em exibir a série, eles vão ter um material totalmente diferenciado que existe no mercado. Então, acho que só tem o que ganhar. É uma série com muita expectativa em cima e com grandes chances de mercado para acontecer mais episódios e, de repente, conseguir uma carreira internacional. De uma forma geral, nós estamos muito felizes e orgulhosos agora ao ver esse material finalizado, esse material tomando vida, tomando forma
chegando nas crianças. É incrível ver a recepção das crianças ao verem os Nutri-Amigos. Foi para elas que a gente imaginou tudo isso. É para elas que faz sentido todo esse trabalho, né? Então a gente está muito feliz ao ver a recepção das crianças, de que os objetivos que nós desenhamos lá atrás, de que elas deveriam se identificar com os nossos personagens, de fato se torna realidade. Nutri-Amigos tem um caminho gigante pela frente, muito mais do que os desenhos animados, muito mais do que esses primeiros episódios. Nós temos uma longa jornada de histórias para ser contadas, então nós já sabemos que vão se tornar livros infantis, então todas as mídias vão ser muito bem-vindas. O mais importante é essas histórias chegarem nas crianças, como eu disse. A possibilidade que o universo dos Nutri-Amigos nos proporciona é enorme, o céu realmente é o limite. Eu espero que as crianças se divirtam muito, que elas sintam o cuidado e o amor que foi colocado em cada episódio, mas principalmente que elas queiram ser os Nutri-Amigos, sabe? Que elas queiram fazer parte desse universo, que elas se enxerguem. Eu acho que esse seria o grande goal nesse processo todo, não é aprender sobre alimentos, é você criar um universo que, no meio de tantas possibilidades, que toque o coração das crianças, e ela fala assim, o Lipe é como eu, a Tita é como eu, sabe? Assim, eu quero cantar essa música, né? Esse universo ressoa de fato com quem eu sou. Se a gente conseguir isso, vai ser o maior gol, assim. E eu durmo feliz. Eu tô bem ansioso, na verdade, assim, acho que se eu fosse criança eu ia gostar bastante, assim, e me colocando no lugar delas, assim, também, acho que se eu fosse criança eu ia gostar muito, assim, tem muita coisa ali que eu, na minha idade, já me divirto. Então acho que as crianças vão gostar bastante, assim. Então tô bem ansioso pra ter esse feedback, assim. E uma coisa, quando eu era criança, quando eu via, sei lá, Power Rangers, esses outros personagens, eu sempre ficava, nossa, eu sou o vermelho, eu sou o azul, eu sou o fulaninho. Então eu também quero que as crianças falem, eu sou o Tato, eu sou a Tita. E que brinquem também, né, de Nutri-Amigos também, que tem essas brincadeiras. Que extrapole, né, as telas ali, da onde elas estão assistindo ou lendo os Nutri-Amigos. Que elas possam brincar também, que possam se imaginar nesse universo dos Nutri-Amigos. O que eu espero dessas crianças é que elas assistam e falam, mãe, meu aniversário vai ser dos Nutri-Amigos. Porque assim, o figurino tá muito bonito, eles são heróis, eles têm óculos, eles têm uniforme, eles têm um relógio, onde eles se comunicam com a Nutrix, que ela se transforma em Nutrix quando ela já tá no papel de heroína aí, resolvendo as missões com os Nutri-Amigos. Então, eu acho que é uma maneira que a gente encontrou para trabalhar com as crianças atuais, onde elas vão entender sobre nutrição e o que é um alimento real mesmo, que vem da terra ali, né? Foi uma maneira diferente que a gente achou para que eles entendam, gostem de aprender a nutrição e vão também saber sobre a água. Então, assim, enfim, a gente está mostrando ecologia, alimentação, tudo nessas aventuras. Lipídio, proteína, carboidrato, vitamina, séries especiais em aventuras radicais, heróis e heroínas com coragem e adrenalina. Lipídio, proteína, carboidrato, vitamina. Nutri-Amigos, Nutri-Amigos. Junte uma pitada de alegria e um punhado de lipídio, proteína, carboidrato e vitamina.